Bom dia, igreja. Tudo bem com você? Quero nessa manhã compartilhar com vocês algo da parte de Deus, uma reflexão breve, mas que, assim como ministrou nesses dias ao meu coração, à minha vida, eu também desejo e espero que de alguma forma seja útil, né, na sua caminhada, na sua semana, no seu dia. Abra comigo lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, eu vou ler ali do versículo 1 até o versículo 13, para que nós possamos ter um embasamento, né, do que Paulo está falando aos Coríntios e retirar aqui aquilo que Deus quer, o Espírito Santo quer ministrar e quer transmitir para a gente nesse dia. Acompanhe comigo, por favor. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Jesus Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim como eles fizeram. Não nos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como algum deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como algum deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá o livramento para que possais suportar. Aqui é interessante porque nós vemos assim, muitos de nós, e eu mesmo, várias vezes li, e ali como fala que Deus é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além do que nós possamos resistir. Mas aqui Paulo está usando esse texto, usando essa frase para nos remeter ao que aconteceu ao povo de Israel lá no início. E ali ele descreve sobre a rebeldia, a idolatria, sobre a murmuração, sobre eles se entregarem a orgias, a pensamentos maus e deixarem, não se firmarem na rocha que é Cristo. E tal como naquele tempo, nós vivemos um tempo em que nós somos tentados, nós temos dificuldades, problemas, perseguições, lutas, tal como o povo de Israel. Eu tenho usado essa frase e constantemente conversado com as pessoas, e até mesmo num devocional eu falei aqui que a palavra não muda, os princípios de Deus não mudam, Deus não muda, mas os tempos evoluem, as coisas se modificam, se aperfeiçoam. Prova disso, nós hoje vivemos num mundo tecnológico, eletrônico. Antigamente não se existia avião, não se existia carro. Então, para você ver como Deus continua o mesmo, mas hoje nós temos uma outra modo de viver, uma outra forma de nos relacionar. Antes era só na conversa, no tete a tete. Hoje nós temos e-mail, WhatsApp, Facebook e por aí vai. Então, mas as dificuldades, as provações, as lutas e os erros e pecados
continuam com a mesma essência, continuam da mesma fonte, que é a natureza humana pecaminosa. Mas o que eu quero hoje conversar, e que assim Deus ministrou sobre a minha vida, até porque observando e ouvindo as pessoas, e até mesmo comigo, dias ruins, dias difíceis, mesmo você procurando agradar a Deus, mesmo você procurando fazer aquilo que é correto aos olhos do Pai e também aos olhos da sociedade e das pessoas, mesmo assim os percalços, as lutas e as dificuldades nos atingem e vêm sobre as nossas vidas e muitas vezes nos pegam na questão profissional, muitas vezes nos pegam na questão da saúde do nosso corpo, muitas vezes na questão emocional, várias vezes em questões de relacionamento. Então, a palavra é bem clara quando no final Paulo fala que, pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá a Deus um livramento para que possais suportar. E aqui eu quero comentar algo que me chamou a atenção, que Paulo fala, junto com toda essa dificuldade. Primeiramente, Paulo fala, olha, isso que está passando não é novidade, tá? Só para você saber. Eu estou contextualizando aqui. Paulo olhando para nós e falando, olha, tudo isso aí que vocês estão passando não é novidade, tá? Tem muita gente, inclusive cristãos, né, do nosso tempo e do tempo passado, que mesmo tendo fé, mesmo buscando fazer o que é certo, e ainda em tempos até onde não tinha tanto recurso, passaram pelas mesmas perseguições, passaram pelas mesmas dificuldades, mas o nosso Deus, da mesma forma, os livrou e providenciou um escape, ou uma saída, ou um livramento, dependendo da versão que você tem aí da palavra, da Bíblia. Então, esse nos diz que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela não nos dá um leque de opções, como muitos desejam. É um livramento. E por já ter uma caminhada cristã já de algum tempo, eu vejo que esse livramento é aquele que é bom, perfeito e agradável para o Pai. Aquele que é o correto diante de Deus, aquele que é o certo a ser feito. Muitas vezes esse livramento ele vai nos livrar, porém não quer dizer que vai ser agradável ao nosso ego, não quer dizer que vai ser agradável ao nosso relacionamento, não quer dizer que tudo vai ficar em paz. Muitas vezes nós vamos ter que nos lixar com alguém, como nós costumamos ouvir na igreja. Muitas vezes você vai ter que se indispor por ter que falar a verdade. Muitas vezes você vai ter que recuar da tua posição para que haja paz. Muitas vezes você vai ter que ter prejuízo para que a confusão não vá para frente. E muitas vezes você vai ter que cobrar os seus direitos. Sim, é um livramento, é um escape, é uma saída. Ou seja, aquela que é boa, perfeita e agradável diante do Pai. Como saber? Estando perto do Pai. Porque o Espírito nos convence do erro, do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, se você caminha e tem buscado colocar a sua vida diante do Senhor, o Espírito vai te ministrar. Como falou o nosso pastor esses dias, sabe como que eu sei que é a vontade de Deus? Quando eu tenho que fazer algo que eu não quero. É uma dica. Não digo que é somente isso, mas já é uma dica. Quando você não quer fazer isso, é porque é a vontade de Deus. Porque a nossa carne milita contra o Espírito. E geralmente a nossa natureza quer fazer aquilo que é mais confortável. E muitas vezes não o que é o certo, né? E diante disso, eu digo para você, não sei como você está passando os seus dias, eu sei como estão os meus, e eu quero te dizer que tenho tido lutas, não só eu, como minha família, como as pessoas que se relacionam comigo, mas diante dessa palavra, e crendo no Deus, e crendo no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entreguei a minha vida, a minha família, o meu casamento e o meu futuro nas mãos dele, eu sei que ele me proverá e me trará um livramento.
Porém, de acordo com essa caminhada, também sei que, na maioria das vezes, esse livramento vai contra a minha vontade, porque a minha vontade é pecaminosa, assim como dos antepassados. E eu tenho que submeter todos os dias na cruz de Cristo, na presença do Senhor, para que a vontade dele seja feita na minha vida. E para que eu possa enxergar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no seu livramento para aquela ocasião, para aquela situação, para aquele momento. Creia nisso, o Senhor tem providenciado diariamente um livramento para você, um cuidado, um escape, uma saída. Mas muitas vezes não é aquela que você deseja, porque nós somos tendenciosos. Guarde isso no seu coração, medite sobre essa palavra, analise as suas dificuldades, coloque na presença de Deus e peça que a vontade dele seja feita, que o escape, o livramento e a saída que ele tem para essa situação seja feita. E ele vai te trazer paz e ele vai te fazer crescer em relacionamento com ele, como ser humano, como filho de Deus e como pessoa. Amém? Deus te abençoe, te dê uma semana de crescimento, em nome de Jesus. Tchau.